Com parte 3, ação derivativa. Gera uma ação que é a derivada do erro, taxa de variação do erro, né? Não utiliza o histórico, não é o acumulador, não tem memória, isso é o integrador que faz, e sim, utiliza a taxa de variação. A função de transferência da ação derivativa é igual a simplesmente m é igual a td taxa de variação do erro pelo tempo, onde td é o tempo derivativo. Isso aqui é a ação derivativa. Isso aqui não é o derivativo, mas isso que está aqui embaixo é um PD, tá? Aqui está confundindo mesmo, não devia ter colocado ele aqui não. Então eu vou tentar explicar novamente isso aqui. Ó, então a função de transferência do compensador C de S é M por E. Se for só uma ação derivativa pura, que não existe na prática, não se usa isso, tá? Só para você entender a função de transferência dela pura, ela é um derivado. Simplesmente a derivada lá do meu erro. Então, em Laplace seria S e de S. Ou a derivada, né, do tempo. Então, tá vendo? Essa função de transferência, ela tem... desculpa, e de S porque eu passei o E aqui no denominador, então não está aqui, mas M é igual a TdS, e de S, M sobre S, que é a função de transferência, dá TD vezes S. Você tem um S puro no numerador. O integrador puro é tau I S. O derivador é o inverso do integrador. Só que ele é uma função imprópria. Não tem denominador. Mais uma razão de por que você não consegue implementar na prática no sistema físico é um derivador puro. Porque ele... primeiro que funções impróprias, elas são instáveis, matematicamente falando. Na prática, esse sistema aqui, qualquer ruído que entrar, o sistema vai divergir. Ele não pode ser implementado dessa forma. A gente vai ver futuramente que você tem que inserir um polo com alguma constante de tempo aqui. Obviamente, muito mais distante lá no lugar das raízes, aqui está o zero na origem. Um polo bem distante aqui, que é um filtro passa baixo, que vai filtrar as outras frequências e ruídos. Então ele não é um derivativo puro. Ele possui um polo lá, um filtro derivativo que chama, inclusive, filtro derivativo é um termo dado para esse polo aqui, para implementações reais. A gente vai voltar a falar nisso futuramente, tá? Mas por enquanto vamos fazer igual os livros de controle fazem, eles ignoram isso e colocam o derivativo puro lá, como se isso fosse possível. Para tentar clarificar a questão do derivativo, eu implementei um PD aqui também, um proporcional derivativo. A gente observa aqui, ó, que a saída do derivativo, a saída do proporcional, do PD e o erro que é a entrada do sistema. Proporcional igual a 2, o tempo derivativo de 1 segundo, simulando. Aqui está a resposta. Ó, observa que, primeira coisa, a minha entrada é uma rampa. Então até 1 segundo está zerado, tudo zerado. Aqui vai a rampa. Tá, corrigindo aqui. A rampa ela começa em 1, ó, o valor dela. Depois ela começa a integrar. Fiz isso só para ficar mais interessante. Coloquei lá um valor inicial em 1. Saída inicial em 1, né? Aí ele começa em 1 segundo a integrar com uma inclinação de 1 para 1. Então tá bom. Então tá aqui, ó, a saída lá. A rampa começa em 1. Vezes o ganho do 1 vezes o ganho do proporcional é 2. O proporcional já está aqui em 2. Ó. KC3 é o proporcional. Então está em 2. E o vermelho é a soma, é o PD, a saída do derivativo mais o proporcional. Observe, como é constante a entrada, o derivativo é zero. No momento em que a entrada começa a aumentar em rampa, ela tem uma taxa de inclinação, olha o valor do derivativo que vai para 2. Agora observa, aqui a rampa tem inclinação de 1, mas como o proporcional é 2, a inclinação dela duplica, então a taxa de variação é de 2 que passa pelo seu derivativo. Por isso que você está vendo que ele vai para 2 aqui, ó, o valor do derivativo. Aí você soma esse valor agora ao seu PD
como a entrada é rampa, o proporcional está crescendo em rampa com um ganho de 2 vezes. A inclinação está 2 vezes maior do que a verde. Ó. E o vermelho, que é o PD, é a soma das duas. No integrador, a entrada era um degrau. Porque a integral de um degrau vira uma rampa. E a derivada da rampa é o degrau. É o inverso. Então eu tive que fazer minha entrada ser uma rampa para a gente observar um degrau. Tá? Ó, aqui uma outra figura, qual o erro também ele é constante, depois ele cresce em rampa e fica constante. No controlador, na saída do controlador, você vai ter, se o erro é constante, a derivada não tem contribuição nenhuma. Depois, aqui a resposta do proporcional crescendo em rampa com a rampa, como eu mostrei na simulação. Essa aqui é a resultante. E quando fica constante de novo a entrada do derivativo, ó, como cai, a ação derivada volta de novo para zero. E aí eu só fico proporcional aqui. Isso foi o que a gente tinha visto, né? Porém, agora olha que interessante. Aqui a gente tem uma curva mostrando o comportamento real do sistema versus o comportamento ideal, porque você não vai ter essas derivadas perfeitas aqui, esse quadro na prática. Porque na prática você não tem derivativo puro. Na minha simulação, eu quis, para exemplificar, eu coloquei um derivativo puro, o que não existe. Ele tem que ter um filtro derivativo para essa função aqui ser poder ser usada na prática, porque o derivativo, já com o filtro derivativo, ele já não é sempre usado. Por quê? Porque qualquer sinal de alta frequência, ruído, que entrar nele vai ser extremamente amplificado. Porque, lembra, o derivativo é uma derivada. A saída dele é proporcional à taxa de variação do sinal de entrada. Se um ruído entra, e geralmente ruídos possuem alta frequência, a saída do derivativo vai ser um sinal muito amplificado, que vai atrapalhar o comportamento do sistema. Então, se o sistema é ruidoso, você não deve usar derivativo. Você tem que pelo menos filtrar bem o sinal antes de injetar no derivativo. Sendo esse filtro aí, já vai se comportar como filtro derivativo do seu controlador. Tá? Então, na prática, o que vai acontecer? A sua resposta vai ser um pouco amortecida aqui. Ó. Isso aqui que é a primeira observação. A segunda observação é que, observe o seguinte, esse daqui é o comportamento do sistema sem o derivativo, ó, só proporcional. Olha o tempo que ele ia gastar para chegar, para ter um valor de resposta, para ter um valor de resposta de amplitude, ó, na saída do controlador, que você já conseguiu aqui. Ó. Aqui nesse instante, você atingiu já um valor de sinal de saída, que só ia conseguir esse tempo aqui depois. O que é esse tempo? O TD é o tempo derivativo. Então, quando você ajusta lá o derivativo do seu compensador, o tempo derivativo dele, você está antecipando a resposta do seu sistema em TD segundos, ou tal D segundos. Se você colocou lá 2 segundos, ou 1 segundo, no meu exemplo foi 1 segundo, né? Você está querendo antecipar o comportamento da resposta do sistema em 1 segundo. Querendo que a saída do seu compensador agora seja a saída que ele teria daqui a 1 segundo. Ele está tentando prever o comportamento do sistema. Então vamos lá. Se você quiser prever o valor de uma variável, TD segundos no futuro, vamos supor, TD é 1 segundo, aqui 1 segundo. Então você não quer o valor de x de t, você quer o x de t mais 1. Ou seja, a variável daqui a 1 segundo. Você pega a variável presente, multiplica por TD segundos, no caso 1, vezes a taxa de variação daquela função nesse ponto. Então esse aqui é o ponto que a gente está olhando. Tá? Esse é o eixo dos tempos e esse aqui é a variável x de t. Ok? Esse aqui é o tempo t presente e aqui é t mais 1. Ou t mais td. Eu estou falando 1 só para ficar mais didático. T mais td. Então, nesse instante aqui, o que você tem? Você tem o x de t mais td. Ou x de t mais 1, no nosso caso aqui. Tá, essa é a variável x depois de 1 segundo. Se essa curva aqui se comporta de forma lenta, se ela não tem variações muito bruscas, ela é praticamente uma reta, que é o próximo de uma reta. Quando eu fizer a taxa de variação nesse ponto aqui, para essa, olhar a inclinação dessa curva nesse ponto aqui,
Vou traçar uma tangente aqui. A gente vai observar que a tangente... Tá ruim, mas tá tangente. Tá bem próxima do valor verdadeiro. Ah, ok. Isso aqui é o valor predito, desculpa. Ele desenhou o valor predito. Ele está fazendo o que eu... Mas imagina que essa curva aqui fosse assim, ó. Tá, e aí ele pegou nesse ponto, pegou a derivada, foi a tangente nesse ponto aqui. E ele estima que, olha, em TD segundos depois, o x de t mais TD vai estar aqui, ó. Na verdade, ele estaria aqui, ó. Tem um pequeno erro. Esse erro vai ser maior ou menor, vai dependendo da quanto essa função varia. Se ela for uma função lenta que varia muito pouco, o erro é pequeno. Se for muito grande, uma função que faz algo muito brusco, e você está tentando estimar aqui, ó, você vai errar bastante. Mas se ela for uma região que ela está bem smooth aqui, a sua derivada vai prever bem corretamente a variação dela, até que ela começa a mudar a inclinação dela. Tá? Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Com somente um controlador proporcional, a sua variável de saída do seu controlador proporcional vai ser esse valor aqui, ó, no presente. Ele pega o erro, multiplica pelo proporcional, pega o erro, multiplica pelo proporcional e tem o valor da saída no presente. Já o preditor, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para a sua saída, que está aqui, ó. Essa aqui é a sua saída agora. Não o valor do proporcional, que é o KC vezes o erro, mas esse valor aqui, que é o valor que você está prevendo que isso vai estar em TD segundos no futuro. É esse valor aqui que vai ser jogado na saída. Que é o valor da PV predito TD minutos no futuro, ou segundos. Então a ideia é, o que a ação derivativa faz? Ela tenta prever o comportamento do sistema. E isso é bom para quê? Para processos que têm tempo morto. Tá? É muito comum o pessoal falar o seguinte, olha, meu sistema ele é subamortecido, ele tem 2 polos e tal. Eu vou usar um PID para projetar o controlador. Você consegue, na grande maioria das vezes, até para sistemas de segunda ordem ou ordem maiores, resolver seu problema só com PI. Você não precisa do derivativo. Se você usar o derivativo, isso vai facilitar em muitos casos, mas não é assim tão importante. A grande razão de se usar derivativo é para tempo morto. Sistemas que possuem tempo morto. Aqui é que vai ser importante por causa da capacidade preditiva desse cara aqui. Ó. O preditivo dele é que faz toda a diferença para prever tempo morto. Então, controlador PID ISA, ideal ou acadêmico. Cada autor vai dar um nome diferente para ele, mas eu chamo de ISA, por causa da ISA, né, associação. Mas fique esperto para os nomes. O que importa é reconhecer ele. O que é a característica desse compensador? Ele tem a ação integral, a ação derivativa e a ação proporcional está fora, ela não está aqui. Ela está multiplicando as duas e o erro. E somando aqui. Então aqui você tem KC vezes o erro. Aqui você tem o integral vezes o KC vezes o erro, que é o bias. E aqui você tem a derivada do KC vezes o erro. A única diferença desse controlador para o controlador paralelo é que esse cara aqui, esse ganho estaria aqui, ó. O erro vem direto para cá e ele entra em cada um dos modos. Eles são independentes no paralelo. No caso do PID ISA acadêmico, ideal, os nomes deles, o ISA, o proporcional multiplica as dos outros dois. Aqui está a função de transferência deles, né? Na verdade a equação M de S, KC 1 mais 1 sobre tal IS mais TDS e de S. Recordando que na prática vai ter ainda um outro elemento aqui, que é um filtro derivativo. Um tal aqui de constante, tal F, tal de filtro. No denominador vai ter um polo. Aqui está o paralelo, ó. Vocês observaram a diferença. Esse cara parece ser mais didático, olhar para ele parece ser mais simples, mas ele não é na prática para você empiricamente ajustar os parâmetros. E observa aqui, ó, eu chamei o tal I, ó, sobre tal I e tal D. Aqui, ó, não é tal I, é KI e aqui é KD. Por quê?
Porque esse KD aqui não é igual ao TD. Significa que o valor que você usa para o KD aqui não é o mesmo valor do tempo derivativo do sistema. E o KI também é diferente do inverso do tau I. Porque se fosse igual, a gente escreveria um sobre tau I e tau D aqui. Por que não está sendo? No caso do PID, existe mais um compensador. Mais uma realização para o compensador, quero dizer. No PI só existiam duas realizações para o PI. A paralela, que era simplesmente ela não tinha um derivativo aqui. E a ISA, que era realmente não ter aqui o seu derivativo. Agora, no PID existe ainda a série. Por que não existe no PI? Só para mostrar. Porque como eles estão em série aqui, você vai ver que se você tirar esse termo aqui, tirar esse termo aqui, ó, o série vira o ISA. O PI ISA e o PI série ficam idênticos. Então não existe essa diferenciação. Só existem dois. Mas para o PID existe a diferença. Então o série é pegar o proporcional, multiplicar pelo 1 mais o derivativo. Isso é um detalhe que os meninos erram muito nas provas, tá? Eu falo para eles desenharem o controlador PID série, eles colocam KC vezes o derivativo vezes o integral. É 1 vezes, ó, KP vezes 1 mais TDS vezes 1 mais 1 sobre tau IS. Então tem esse ramo direto e uma realimentação, não é realimentação, né? Mais um ramo aqui sendo somado, você soma os dois aqui na saída. Ok? Então isso é uma... É característica do PID série. A gente vai comentar mais futuramente ainda sobre esses três tipos de compensadores, de realização dos compensadores. Tá? Ele também tem outro nome, pode ser chamado de interativo. Por que interativo? Porque quando você mexe num dos ganhos, você mexe em todas as outras ações. Está todo mundo em cascata aqui, de certa forma. Aqui tem um resumo das ações de controle, tá? Da proporcional, integral e derivativa. Então, no caso da proporcional, vou tentar fazer um resumo rápido. Ganho KC, em alguns livros eles colocam KP, tá? Ou banda proporcional. A banda proporcional, como eu falei, é simplesmente 100 dividido pela banda proporcional. Você transforma o ganho em um percentual, uma banda. Se o ganho for 1, essa banda é 100, se o ganho for 2 é de 50, se o ganho for 10 é de 10, o tamanho da banda e assim vai. Ó, então proporcional é uma forma simples de... Quando um controle simples é desejado, né, a carga não muda significativamente e um pequeno nível médio, um offset. Ele também pode ser usado quando a dinâmica da malha permite um ganho relativamente alto sem se tornar excessivamente oscilatório. Quando você vai aumentando o valor do ganho proporcional, ou mesmo que seja só um controlador proporcional e você vai aumentando o ganho dele, existem casos que o sistema vai ficando oscilatório até ficar instável. Tem casos que ele permite que você aumente muito o ganho, elimina bastante o erro de regime permanente e ele não fica oscilatório ainda. Então, nesses casos, mesmo que a carga mude significativamente, o offset ou o erro de regime permanente é mínimo. Então tem casos que isso dá para você usar só um proporcional e ele resolve o problema. E você vai aumentando o ganho dele, diminui o erro e ainda assim. E é claro, você pode ter um errinho de regime permanente, não é um problema. Tá? Então você pode usar só o proporcional. Ó, o nome, ele pode ser chamado também de reset, né? Automatic reset. Ó, por que automatic reset? Lembra? É o automatic bias lá. Minutos por receber. Os parâmetros que você ajusta, né? Aqui era o KC no caso do proporcional, no caso do integral é o tau I, ou minutos por repetição, também você vai encontrar em alguns CLPs. Repeats per minute, ou 1 sobre tau I também. Pode ser que você ajuste só o tau I ou o inverso dele, tá? Ele é usado quase sempre junto com o proporcional para eliminar erro de regime permanente. E
conhecido como controle integral para a maioria das aplicações. I-only, né? Integral somente. Ele vai prover para a gente uma performance inferior que é do PI. O grande problema de usar o integral sozinho é a velocidade, que a ação integral é lenta. E o proporcional junto com o integrador, ele é utilizado para ser. O derivativo, por fim, né? Rate action, preact, que tenta prever, né? Agir preventivamente. Derivative time, tempo derivativo, ou TD. Usado geralmente combinado com o proporcional e o integral, para melhorar a performance da malha, antecipando os efeitos de variação de carga. É usado principalmente, isso aqui, porque esse livro onde eu tirei, isso é para controle de processo, tá? Então ele é usado principalmente para malhas de temperatura ou outras malhas que tenham uma característica similar, ou seja, quais características similares à malha de temperatura ele está falando? Baixo nível de ruído e uma resposta lenta. Então o sistema é lento, ele tem pouco ruído, você pode usar o derivativo. Se o sistema varia muito rápido, o derivativo é muito perigoso se você usar, você tem que tomar cuidado. E se tiver ruído, esquece.